Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúde, o Deus que há em você, paralelo àquilo que nós vimos construindo aqui com o nosso propósito, que já veio sendo dito desde o início, que é ir para além dessas questões humanas, da personalidade inferior. Nós vamos dar aqui início também a uma série paralela a algo que é por demais dito, pouco compreendido, porque realmente requer um estudo e a gente nunca consegue chegar a um ponto de encontrar todas as respostas, mas eu quero aqui compartilhar com vocês algumas, digamos assim, algumas ideias, algumas reflexões, alguns insights baseados em estudos, né? Claro, né? E também na própria investigação interna e naquilo que realmente faz sentido, aquilo que ressoa com a minha alma. E espero que isso possa também esclarecer para você. Um dos temas assim fascinantes, né, e que todos nós, e você provavelmente você já ouviu dizer, é sobre o karma, né? Karma. Então, é interessante que nós devemos começar essa ideia sobre karma, entendendo um pouco da etimologia da palavra, que ela tem origem, né, no Oriente, no sânscrito, né, e karma significa ação. Então, se você para pensar que karma significa ação, e aqui quando nós estamos falando de ação, nós estamos falando só de ação no plano físico. A ação no plano físico é a manifestação mais grosseira da ação, digamos assim. Mas eu estou falando aqui, eu estou falando de manifestação, de ação em todas as dimensões do seu ser. Então, eu estou falando que quando cada pensamento meu e seu é uma ação. Cada sentimento meu e seu também move uma ação, plasma uma ação no campo etérico, no campo sutil, que muitas vezes alimentada pelo desejo, ou seja, pelas emoções, pelos sentimentos, eles promovem uma manifestação aqui nesse mundo mais denso, no mundo físico. Então aí o meu braço se move, mas toda ação pressupõe invariavelmente um pensamento e um sentimento que já movimentou. Então para pensar, se karma possui o significado de ação, é claro que existem ações boas e existem ações ruins. Então, um dos primeiros pontos para se entender é que quando você pratica uma ação boa, você não está praticando necessariamente o seu dharma, que é um outro conceito que nós podemos até trazer um pouco mais adiante. Mas existem karmas ações, né? Karma, ações que são boas e ruins. E por que eu estou falando isso? Porque nós ouvimos muito a falar sobre karma dentro da linha do espiritismo e invariavelmente talvez você possa ter sentido isso, porque isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás. Nós temos a ideia de que karma é algo pesado, é um fardo, é algo que você tivesse que pagar, é algo como se fosse uma punição pelos seus erros. E não necessariamente isso. Podem ter ações que sejam positivas e que você venha colher o seu karma, mas um karma positivo. Então aqui eu fiz algumas anotações. Feita essa introdução, eu vou aqui passar para você uma primeira pergunta e a gente vai de pergunta em pergunta para que os vídeos possam ficar curtos. A primeira pergunta sobre karma, né? Então vamos lá. Talvez você se pergunte, haveria algo como sorte, fatalidade ou destino? Ou existe uma lei que guia as inumeráveis vidas para a felicidade ou para o sofrimento, para o nascimento e a morte? Veja, não existe, é equivocado, não é correta a crença na sorte ou mesmo na predestinação. Pois ainda que a gente saiba, digamos assim, que de fato existe um destino, um fado, né? Existe algo nesse sentido, de fato existe, é você e eu, é o homem, né? Aqui que eu estou dizendo homem, não um homem no sentido masculino, mas é o homem humano, né? É o ser humano, o homem sapiens, que na verdade, consciente ou inconscientemente, constrói o seu destino. Ele é o Senhor da sua sorte e do seu azar, né? Ele é o Senhor da sua alegria e da sua tristeza. É dali que ele obtém o sofrimento ou a felicidade. Nascimento e morte, tudo isso baseado sob a batuta de uma lei, a lei do karma. Colhendo em cada vida, né? E aí a gente até tem a gente quando fala vida assim, né? Claro, pressupõe essa ideia, eu vou deixar essa ideia mais simples de reencarnação, né? De uma sucessão de desenvolvimentos, onde a alma ocupa essa personalidade, essa interface biológica, para que a gente possa experienciar nessa dimensão, colhendo em cada vida o que tiver semeado em vidas passadas. Então veja, karma não tem a ver necessariamente com uma ideia ruim, tá? Ele não elimina por completo a ideia de um destino predestinado, mas também ele te dá a você a possibilidade. Mas aí,
você pode ter algumas perguntas assim interessantes. Por que que alguns nascem ricos, outros pobres, alguns cheios de riqueza que só empregam para corromper, degradar e depravar, enquanto outras pessoas pobres são, porém, muito dignas, lutam sem conseguir ajuda? Por que alguns nascem belos e com saúde, e outros nascem infelizes e carecem tanto de dons? Por que que alguns, com uma natureza nobre de nascença, né, filhos que nascem de fontes, né, ricas, etc e tal, e outros nascem com propensões tão à brutalidade, à grosseria, à criminalidade? Alguns atravessam a vida. Por que que alguns atravessam a vida como se tivesse sido assim pavimentado com rosas, enquanto outros vão por um caminho pavimentado pelo fracasso, pela tristeza, pelo desespero? Por que que alguns chegam a uma velhice tranquila e outros apenas vivem alguns instantes enquanto nascem, né? Os natimortos, ou que nascem muito jovens, né? As crianças. Essas e outras compreensões a gente só pode entender quando a gente passa a estudar o karma. E aqui é o karma que eu vou falar baseado nos estudos esotéricos, nos estudos de Alison Bailey, nos estudos de Helena Blavatsky, e aqui não vai ter uma abordagem exclusivamente, na verdade vai passar ao largo de uma abordagem espírita, tá ok? Então, respondendo a primeira pergunta, nós vamos para as próximas. Um grande abraço, grande alma. Tchau, tchau.